Nem sei por onde é que hei de começar. Olá, o meu nome é Márcia Inês Coelho, sou especialista em inteligência emocional e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema que afeta muito a vida de alguns de nós e mesmo que afete, mesmo sabendo que nós temos este padrão, é muito difícil de interromper o ciclo, que é a autossabotagem. Mas antes disso, se ainda não és inscrito no canal, inscreve-te, acompanha o meu trabalho nas outras redes sociais, ativa as notificações para ficares a saber sobre todos os conteúdos que nós vamos partilhando por aqui sobre saúde, inteligência emocional, autoconhecimento, autoestima e dicas para a construção de uma vida mais significativa. Ora bem, antes de mais, aquilo que nós precisamos ter consciência é que a autossabotagem, portanto, sabotarmos-nos a nós mesmos, não é uma coisa que nós fazemos propositadamente, certo? Geralmente nós até temos clareza de algo que queremos fazer ou mudar, seja poupar mais dinheiro, alimentarmos-nos melhor, fazermos mais exercício físico, estarmos mais presentes para a nossa família, mas apesar de termos essa clareza, continuamos a ter comportamentos que nos afastam daquilo que é prioritário para nós. Então a autossabotagem é tudo aquilo que acontece quando, apesar de eu ter clareza de alguma coisa que me importa, eu ajo não em conformidade, portanto em desacordo. Seja, por exemplo, eu quero poupar mais dinheiro, mas na semana a seguir já estou a ir a uma loja de roupa e a comprar coisas sem necessidade. Ou quero ir fazer exercício físico, mas dou por mim sempre a ficar no horário que eu tenho disponível sentada no sofá. E aí começa a vir aquela percepção de ai meu Deus, eu não controlo o meu comportamento? Como assim eu saboto-me constantemente? Com certeza há um espírito que desce na minha alma que toma decisões por mim. Falo várias vezes por aqui, também nos conteúdos das minhas outras redes sociais, que na verdade não é a situação que nos faz comportar de uma determinada forma, é o modo como nós interpretamos aquele evento. Então já sabem onde é que eu quero chegar. Precisamos sim investigar estes pensamentos automáticos e perceber de onde é que eles vêm. Então vamos diretos ao ponto. De onde é que vêm estes pensamentos automáticos que fazem com que, apesar de alguma coisa ser realmente importante para mim, eu haja de forma completamente desajustada e não consiga sair deste ciclo? Estes pensamentos vêm de uma estrutura cognitiva que já está pronta, que já está automatizada, à qual chamamos de crenças centrais ou intermédias. Como é óbvio, estas são crenças construídas ao longo do tempo no nosso desenvolvimento e que vão formando o nosso eu adaptado. Vamos olhar para isto como a formação de um hábito. Como é que um hábito se forma? Pela repetição, vezes sem conta, de um determinado comportamento até se tornar estável e até internamente ser automatizado. Com as crenças acontece exatamente a mesma coisa. E antes de avançarmos, deixem-me dizer-vos que nós não podemos ignorar o facto das nossas crenças fazerem parte e estarem na base do nosso sistema cognitivo. São uma espécie de óculos através dos quais nós vemos o mundo. E esses óculos vão sendo desenvolvidos desde pequeninos. Nós vamos desenvolvendo quer por modelos, referências, experiências e vamos criando os nossos filtros através dos quais nós vamos interagindo e interpretando as situações do dia a dia. E não olhem para as crenças como diabólicas ou nossas inimigas. Na verdade, elas são úteis porque nos ajudam a prever, a ter alguma previsibilidade para conseguirmos lidar, adaptar-nos e interagir com o meio. A mesma coisa acontece com os pensamentos automáticos que têm basicamente a mesma função. Eles ajudam-nos a interpretar rápida, automaticamente a situação para podermos também ter reações mais rápidas. Então vejam se acompanham o meu raciocínio. Para que as nossas crenças possam tornar-se estáveis, ou seja, possam ser capazes de gerar pensamentos automáticos que nos permitam interagir e reagir rapidamente às situações do dia a dia, nós temos pelo menos dois mecanismos processuais assim mais gerais: as distorções cognitivas e os nossos mecanismos de segurança. A propósito das primeiras, das distorções cognitivas, há inclusive uma expressão que nos ajuda muito a perceber o poder automático e involuntário que elas têm na nossa vida, que é o facto de ser mais fácil nós distorcermos o mundo para caberem nas nossas crenças do que o contrário. Todos nós, sem exceção, temos os nossos vieses cognitivos que nos fazem procurar, na realidade, aquelas coisas e valorizar aquelas coisas que mais contribuem, alimentam, comprovam as nossas crenças e desvalorizar aquelas que, na verdade, as poderiam pôr em causa. Tudo aquilo que não seja coerente com as nossas crenças, nós temos tendência a ignorar. Já do ponto de vista dos nossos mecanismos de segurança, tem a ver com tudo aquilo que nós fazemos que vai
comprovando as tais das crenças. Então vejam, se por um lado nós estamos a olhar para o meio, a selecionar a informação, os factos daquilo que possa alimentar e contribuir para a nossa visão de mundo, ao mesmo tempo o nosso comportamento vai interagir com estas visões e muitas vezes comprová-los. Vou dar-vos um exemplo. Se eu tenho medo de falar em público, o meu pensamento vai ser: isto é perigoso. O meu comportamento em sequência, muito provavelmente, pode ser fugir, isolar-me, evitar estas situações. E ao fazê-lo, na verdade, eu estou a manter as minhas crenças em pleno funcionamento, porque não estou a criar condições para flexibilizá-las ou para, de alguma forma, desprová-las. Então vamos perceber como é que tudo isto se desenrola numa questão mais prática de dia a dia, para vocês entenderem como é que todas estas partes se influenciam e acabam por alimentar o tal ciclo de autossabotagem. Vamos então dizer que tu queres poupar dinheiro, mas podes ter algum sistema de crenças que te diz que isto é muito difícil, que poupar dinheiro significa perder qualidade de vida ou determinados prazeres, ou podemos até ter outro tipo de crenças de quem tem muito dinheiro é má pessoa, portanto, se eu começar a ter mais dinheiro, torno-me uma pessoa má, e por aí fora. Mas isto pode acabar por te gerar, em situações em que tu queres realmente poupar mais dinheiro, há um gatilho provocador, por exemplo, uma roupinha nova da estação nova que te provoca na montra de uma loja, e tu podes começar a ter pensamentos automáticos de: ah, mas isto é tão bom, ah, mas está com bom preço, ah, mas é só desta vez, ah, mas eu poupo no próximo mês. E isto acontece porque tu já tens um sistema instalado, previamente automatizado, que te leva sempre ao comportamento padrão, que era o comportamento antigo. Então eu vou tentar ajudar-vos a compreender de uma forma mais visual, mais gráfica, aquilo que se passa quando nós estamos a falar de comportamentos e pensamentos mais automatizados e daquilo que vai no sentido oposto. Então imaginem que as nossas crenças e os nossos hábitos formam uma linha horizontal que funcionam por inércia, sem esforço e automaticamente. Tudo aquilo que é novo funciona numa linha vertical. E notem então que todo o comportamento em que eu ativo algum esforço para sair do automatizado vai criar uma luta entre estas duas forças. E é por isto que a mudança é de facto algo desgastante. Uma coisa que estás acostumado a fazer automaticamente, seja gastar o teu dinheiro indiferenciadamente, puxa para um lado e o novo comportamento vai puxar para outro. Então entendo que a autossabotagem nada mais é do que continuar na força que puxa para o que é habitual, para o que é mais automático e sem esforço. Então, como é que nós podemos quebrar este ciclo? Bom, a primeira coisa é nós entendermos todo este mecanismo que eu te expliquei até aqui, que faz parte dos nossos processos internos e da forma até como nós vamos lidando e como o nosso cérebro lida com as situações do dia a dia. Depois, é nós utilizarmos a metodologia AS. Hoje, amanhã e sempre. Toda a mudança, seja ela de mindset, de esquema emocional, de comportamento, tem em si, na base, uma única chave: frequência, e não qualidade ou intensidade. Isto é muito importante e faz toda a diferença, porque vai haver dias em que vais conseguir fazer na perfeição e outros dias nem tanto. E muitas vezes o que acontece é que se eu não consigo fazer nem com a mesma disposição, nem com a mesma intensidade, nem com a mesma qualidade, o que é que nós temos tendência a fazer? Não fazer. Então, se nós paramos, o que vai acontecer é que a linha horizontal, aquela mais automatizada, vai continuar a puxar para aquilo que é a programação normal, e aí nós atiramos a toalha ao chão. Agora vejam o que é que acontece se nós mantemos a frequência, mesmo que a intensidade ou a qualidade vá variando. Lembrem-se que para o nosso cérebro o mais importante é poupar energia. Por isso é que ele entende que se nós ao longo destes anos fomos sempre repetindo o comportamento mais disfuncional, para ele poupar energia, ele já criou uma autoestrada no nosso cérebro que faz com que aquele comportamento ou pensamento seja mais automatizado, não precise de tanto esforço. Ora, se nós mantemos, mesmo que vá variando, um comportamento mais frequente, mesmo que vá variando na sua intensidade ou na sua qualidade, o cérebro começa a perceber que estamos a gastar muita energia porque estamos a sair da nossa linha horizontal e vai nos ajudar a fazer o quê? A tornar aquele novo padrão num padrão mais automatizado. Então, se acompanharam o meu raciocínio até aqui, parabéns. Eu sei que às vezes é um bocadinho complexo compreender esta máquina cerebral. Algumas coisas importantes para vocês terem em consideração. Trabalhem na constância e façam sempre o AS. Hoje, amanhã e sempre.
Tomem atenção e aprendam a identificar os pensamentos mais automáticos que normalmente promovem aquilo que é o padrão, aquilo que já vos é conhecido, aquilo que é a nossa linha horizontal. Sem esforço, automatizada. E outra coisa que vos vai ajudar muito neste processo é vocês construírem o racional necessário para sustentar o novo comportamento. E isto faz-se com uma consciência, uma clareza profunda do porquê que realmente importa, porquê que é inegociável, porque é que aquilo contribui para uma vida realmente significativa. E neste caso eu dou-vos uma última dica: coloquem por escrito, seja num cartão, seja num lugar que vocês frequentem muito, junto ao vosso computador, num espelho, no frigorífico, no vosso ambiente de trabalho, no fundo do vosso telefone, não importa. Coloquem em algum lugar onde vocês possam ser recordados diariamente, quase uma capacidade de visualizarem o porquê diário de ser importante manter a frequência e não a qualidade ou a intensidade. Lembrem-se, quanto mais vocês repetirem, mais o cérebro vai colaborar convosco em vez de vos levar para aquilo que é o padrão mais habitual e, portanto, levar-vos novamente para aquilo que nós chamamos de autossabotagem. Espero que tenha sido útil o vídeo desta semana. Se foi, deixem nos comentários, coloquem as vossas dúvidas. Se gostaram e se querem acompanhar mais vídeos deste género, façam o favor de subscrever o canal, acompanharem também o meu trabalho nas outras redes sociais e vamos nos vendo por aqui. Um grande beijinho e até à próxima!